Muito bem, está dando o que falar a corrida eleitoral aqui em São Paulo. Pablo Marçal disse imaginar que Jair Bolsonaro está apoiando o Centrão, em São Paulo, no caso Ricardo Nunes, do MDB, o atual prefeito, para conseguir reverter sua inelegibilidade. O candidato do PRTB à prefeitura da capital paulista deu a declaração na segunda-feira, 26, em entrevista à Globo News. Abro aspas. A liberdade não tem dono. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixo registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade. Eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm o mesmo compromisso que a gente. Fecho aspas. Aliás, eu vi esse contexto e ele estava ali explicando que tem lugar para todo mundo na direita, que ele quer 1000 Bolsonaros, 1000 Marçais, então que não está disputando com o Bolsonaro a liderança, etc., que ele já é um líder. Enfim, saiu ali pela tangente para não ter ali um confronto direto com Jair Bolsonaro. A gente tem comentado a atuação dele nesse sentido ao longo dos últimos dias, embora tenha entrado em atrito com Carlos Bolsonaro. O Marçal também foi questionado sobre o presidente do seu partido, PRTB, Leonardo Avalanche, acusado de ligação com o PCC. O ex-coach afirmou que a situação é constrangedora e disse que não tem amor por bandido, mas pontuou que todos têm direito à ampla defesa. Abro aspas. Eu gostaria que ele, Leonardo Avalanche, se afastasse. Eu falei isso para ele. Ele falou que vai provar isso, inocência. O que eu posso fazer? Se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração. Aqui no Brasil não funciona como a gente quer. Isso é totalmente constrangedor. Eu precisava de gente trabalhadora e honesta. Se tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Fecho aspas. Marçal rejeitou o rótulo de amigo do presidente do PRTB e afirmou que não escolheu o partido. Foi o único que teve para entrar. Palavras dele. O ex-coach disse ainda que trocou o Democracia Cristã, DC, pelo PRTB na véspera do prazo de filiação partidária em 5 de abril, depois que o presidente da legenda, José Maria Emael, barrou a sua candidatura. Grebe, eu gostaria muito que o Pablo Marçal explicasse essa história de Bolsonaro topando um acordão, porque é disso que se trata. Bolsonaro fazendo o jogo do sistema. Apoia meu candidato aqui, que eu alivio você ali. Quem será o ministro do TSE que daria um voto a favor do Bolsonaro porque ele está apoiando o prefeito Ricardo Nunes? É uma pena que os entrevistadores não tenham confrontado o Marçal com essa alegação. No meio de tantas, acabou passando batido. Felipe, eu não entendo muito o raciocínio do Pablo Marçal nesse caso. Agora, que existe aí um plano para tentar reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, existe. E ele passa pela eleição de um monte de senadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Bolsonaro quer que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, concorra ao Senado em 2026 e o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, indicaria um outro nome forte da direita para disputar o Senado também em 2026. Então o bolsonarismo tem a intenção de eleger 2 senadores só aqui em São Paulo. Como quando você vê aí entrevistas que o Ciro Nogueira ou declarações de bastidor que o Ciro Nogueira, grande nome da turma bolsonarista, tem dado, ele fala em eleger até 54 senadores. E com isso, ficaria mais fácil encaminhar a tal da anistia para todos os envolvidos no 8 de janeiro, em tentativa de golpe, enfim, no bafafá que o bolsonarismo provocou no final do mandato do próprio Bolsonaro, no começo do Lula, E o grande beneficiário dessa anistia seria o próprio capitão. Então, eu não vejo muito como apoiar o Centrão aqui em São Paulo pode ter esse efeito que o Marçal mencionou. Agora, que existe o plano de livrar a cara do Bolsonaro por anistia, existe. Tem alguns ministros aí dos tribunais superiores, como o próprio Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, que são ligados ao Centrão. Centrão
de verdade, né, comandado ali por Arthur Lira, por Ciro Nogueira. Bolsonaro colocou lá o Cássio Nunes Marques no STF e ele foi aliviando a barra desse pessoal no âmbito da Lava Jato. Quer dizer, havia ali o inquérito do quadrilhão do PP, por exemplo, e aí o Cássio Nunes votou pelo arquivamento para os seus padrinhos políticos. Votou também a favor do Arthur Lira em outros casos, e esses ministros do STF têm vaga ali no TSE, como a gente tem comentado no caso do Alexandre de Moraes. Então, a República do Escambo, ela está aí sendo apontada também pelos candidatos, que é como eu defino a República Brasileira, porque você tem o toma lá da cá em todas as esferas. Agora, se isso faz sentido ou não, aí a análise do Graeb. Diga. Você lembra que um tempo atrás a gente comentou uma notícia dizendo que... Eu não lembro quem foi que disse, talvez você se lembre, Felipe. Mas alguém disse que o Bolsonaro tinha cometido uma burrada. A defesa do Bolsonaro tinha cometido uma burrada, recorrendo diretamente ao STF. Os próprios ministros do STF em off disseram para a imprensa. Isso, exatamente. Por que isso é uma burrada? Porque tirou o caso da alçada do TSE, Exato. Que é onde vai ter presidência do Cássio Nunes Marques daqui a pouco. E com participação do André Mendonça, me parece também. Com participação do André Mendonça. Eles tiraram de uma alçada onde talvez as coisas ficassem mais bem azeitadas para o bolsonarismo. Exato. Lá no STF você vê chance do Bolsonaro se livrar da inelegibilidade com a configuração atual do STF? Eu não vejo. Se o sistema achar que é melhor para o Lula enfrentar o Bolsonaro, tudo é possível. Quer dizer, você tem razão. É lamentável que a justiça brasileira, na sua maior instância, o Supremo Tribunal Federal, passe essa impressão de atuar de acordo com cálculos políticos. Agora, Graeb, só chamando a atenção para o segundo vídeo que a gente mostrou, o Marçal ele não está saindo em defesa dos correligionários dele do PRTB, que estão sendo apontados aí como aliados de membros do PCC. Ele está dizendo, não, é constrangedor mesmo. Inclusive, tem matérias aí na imprensa dizendo que há uma preocupação do Avalanche perder o comando do partido para o próprio Marçal. O Marçal está tentando se descolar dos membros do próprio partido. Convenceu você? Não muito, Felipe, porque não é só Avalanche, né? É o ex-presidente também, tem foto do Pablo Marçal com outras pessoas supostamente ligadas ao PCC. Então, assim, não é uma coisa incidental, aparentemente, né? Agora, vamos ver se além de tudo, além de todas as outras forças, né, de presença, de imagem que o Marçal vem demonstrando, ainda tem essa capacidade de ser teflon, né, de impedir que as coisas grudem nele. Vamos ver. Pois é, isso que ele está fazendo aí com narrativas bem costuradas do ponto de vista do marketing. O Marçal também foi questionado sobre sua condenação por furto qualificado pela Justiça Federal de Goiás em 2010. Ele foi considerado culpado em ação que mirou uma quadrilha que desviou dinheiro de contas de bancos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O candidato do PRTB disse que passou 3 ou 4 dias detido na superintendência da Polícia Federal naquele ano. Marçal não chegou a cumprir a pena que prescreveu em 2018 após sua defesa entrar com recurso. O ex-coach afirmou que consertava computadores para um canalha em troca de pagamento de R$350 e classificou o episódio como uma mancha na minha vida. Marçal acrescentou, aspas, queria ser uma pessoa que nunca foi processada, um menino que nem peida. Palavras dele, tenho que repetir aqui. Mas não foi assim. Infelizmente, fui injustiçado. Muitas coisas na minha vida foi bobeira mesmo que eu fiz, todo mundo erra. A gente tem um presidente que fez a maior quadrilha e vocês estão pegando em coisa que eu peguei R$350 para ajudar na minha casa. Fecho aspas. Olha, isso aí, essa formulação final, Graeb, é aquele velho método de se limpar na sujeira do outro. É um método muito usado pelo Lula com o Bolsonaro e pelo Bolsonaro com o Lula. Ele tenta ali posar de vítima, foi uma coisa pequena, é como se ele tivesse sido enganado, manipulado, tivesse feito apenas um serviço para alguém que sim, estava envolvido numa quadrilha, mas ele não diretamente. E aí, Graham? Felipe, o processo não mostra isso que o Marçal está dizendo, né? Recentemente agora apareceu na imprensa, não me lembro em que veículo, alguém que tentando defender
o Pablo Marçal, dizia, não, ele não pegava dinheiro. O que o dono da quadrilha, o chefe da quadrilha fazia, era dar uns carros para ele passear. Então não era só consertar computador, ele tinha envolvimento maior.